Muito obrigado. Silícia. A próxima. Posição na tabela periódica. É a introdução. A silícia está debaixo do carbono, na coluna, a Marida foi buscar a tabela, na coluna da tabela periódica 4A. E o 4A é justamente a coluna das substâncias ligadas à luz. Então, tem carbono, debaixo a silícia e debaixo o germânio, e aí vem estanho, chumbo. E essa tabela periódica ligada à luz, você tem o 4A e lá para a esquerda você tem o 4B, que é o titânio, o zircônio e o hafnio. O titânio está muito ligado com a terra e tem algo a ver com carbono. Mas o zircônio é como o quartzo, óxido de zircônio se usa para fazer diamantes. A zircônia. Muito obrigado. Aqui está a tabela periódica e vocês vão ver a coluna 4. Silício. Essa coluna, silício, carbono, silício, certo? Germânio, e aí vem o estanho, chumbo. E a 4B, que é titânio, zircônio e hafnio. Então, é a tabela. Tudo isso vem dessa tabela periódica, a primeira que foi feita pelo Mendeleev, e depois isso daqui vai servir de base para muitos outros estudos, que é a tabela que tem os dois juntos. Então, nós vamos... O quarto, carbono, silício estão juntos, e o titânio embaixo. Depois tem o zircônio, o estanho e um outro que eles não sabiam que era, porque ele colocou os números antes mesmo de serem descobertos os elementos. Bom, o silício, ele é preto, brilhante, como se fosse grafite. Olhando a primeira vez, assim, só que o grafite esfarela e fica preta a mão, mas é que nem o lápis, que é de grafite, que é uma variedade alotrópica do carbono, que está aqui, e o silício é dessa cor. A sílica é SiO2. Quando se fala sílica, é SiO2, óxido de silício. E silícia, em latim, é o quartzo ou a sílica, tanto faz, da homeopatia, SiO2. Quartzo é SiO2 cristalino. Sílica gel é o SiO2 amorfo que capta água. E ácido silícico é que está ali no nome, se vocês olharem a fórmula ali em cima da luz, ácido silícico, a fórmula está mais para a direita. Aí, ó, é isso. É tudo isso. A primeira fórmula é SiOH-OH, tá certo? É o ácido silícico. Vocês estão vendo que tem dois OHs, que sai o H e sai o outro H ali. Então, ele é um ácido. Só que como tem dois OHs conjugados, esse um OH com o outro, aqui não pegaram as cores, ele sai e fica outra vez SiO2. Está ali. Bom, luz, produto da fotossíntese. Ele é mais metabólico, o carvão, e mais neurosensorial a silício. E o fato, quando nós falamos do fósforo, esse fósforo era justamente
uma substância que tinha luz própria. Então, ele tem aquela característica de dissolver, de ter calor interno, luz interna. E aqui é o oposto. A silícia tem frio e tem configuração. Então, o carbono está ligado à fotossíntese, que é um monte de reações químicas. O SO2 não, ele é inerte, é muito inerte, todas as rochas que estão aí. Então, essa transparência relaciona-nos com uma oposição ao fósforo que tem calor interno, ela tem o calor externo, um calor saudável que foi aceito pelas hierarquias, aquele calor mais da cabeça, aquela luz mais fria. Agora eu vou falar de duas coisas. Primeiro, a silícia e o espaço. Olhando um quartzo, colocando no olho e olhando para a paisagem, nós vamos ver que ele é totalmente transparente. Aliás, quem trabalha com química sabe que aquelas cubetas para fazer a medição da absorção da luz do espectro, do fotocolorímetro, elas são feitas de quartzo e nem de vidro para serem mais transparentes ainda. O quartzo é a substância, se não é a mais transparente do universo, ela está em segundo lugar, porque agora descobriram que uma liga, que uma mistura de uma série de elementos químicos dá uma estrutura um pouco mais transparente do que o quartzo, que é total. Então, ele não tem nada de calor, de luz interna. E ele tem sempre uma ação contrária do fósforo configurativa. Nós vimos a silícia e o espaço, a atmosfera luminosa. E agora nós vamos ver a bioquímica da luz do curso do Wolff e do livro Otto Wolff e Hussermann Wolff, não é? Então, o Wolff, nas aulas, ele dava a bioquímica da luz. A luz entra pelo olho e vai para o nervo visual, vai para o sistema vai para o córtex visual e de lá vem a informação da luz. A luz vai para o centro vegetativo, para o sistema diencéfalo hipofisário e vai então para o rim, para as adrenais, para as suprarrenais, que produzem mineralocorticoides, estruturação óssea. Então, a luz que não é vista, ela vai para sistema de encéfalo hipofisário, hipófise suprarrenal, mineralocorticoides, formação, estruturação óssea. Então, nós temos essa característica e rim também, por causa do sistema das suprarrenais. E luz do Otto Wolff, a lei, como eu sempre falo, forma 1, forma 2, você tem a larva, a borboleta, e você tem a eliminação. O magnésio, que é uma substância luminosa, ela emite luz se você põe fogo, mas ela também forma estruturas mais transparentes, ela configura o osso. Então, se vocês quebrarem o osso, vocês tomem sal de magnésio, mas qualquer sal de magnésio que vocês encontram na farmácia. Só que não leia uma bula. Você usa algumas gotas na água e todo dia vocês tomam um pouquinho e o osso configura muito mais rapidamente do que sem essa quantidade. Mas se vocês tomarem, como diz a bula, isso daí vai servir de purgativo. O que configura, elimina. E assim, mesmo a silícia, ela tem uma relação com a luz, porque ela tem uma característica de transparência total e ela configura pensamentos, configura tecidos, ela é totalmente estruturante. Mas ela tem um efeito outro que é
eliminação. A silícia também é usada quando a pessoa tem um furúnculo para eliminar o pus. E às vezes tem que tomar cuidado, dependendo do lugar que a pessoa tem uma formação de pus, tem aquela edema com... Então, se ele tomar silícia e eliminar o pus naquele local que é perigoso, tal, então tem que tomar uma certa cautela. Isso os médicos sabem muito bem. Agora, o inverso da luz é a escuridão, que está aqui em mineral, o mineral petalita, rico em lítio, está sendo muito utilizado para a indústria. Tá certo, porque mais o lítio já é do calor primordial, porque ele se formou na grande explosão. Então, mas para a parte de transparência, tá certo. Silício, luz. Agora, a luz e escuridão. Vocês estão vendo ali embaixo uma plantinha que está escrito vertical ali, ó. Então, você tem as flores, tá certo? E nessas flores, dá para subir um pouquinho? Não. Você tem o vertical, que é o caule, e você tem o horizontal, de onde saem as folhas. A parte vertical do caule está ligado ao fluxo das seivas que sobem, formam fotossíntese e que descem para nutrir toda a planta pós-fotossíntese até para nutrir as raízes. E o horizontal está ligado à luz e à fotossíntese e todos esses processos. Então, folhas que partem do caule, elas estão ligadas à luz. Caule está ligado à escuridão e ao fluxo líquido dos líquidos. Próxima. Aqui você tem luz, configuração horizontal. Aqui, esses desenhos se referem ao seguinte: as folhas na parte de baixo estavam presas ao caule e foram sendo retiradas por ordem de altura e foram colocadas lado a lado. E nós vimos então que nessa lactuca da esquerda, a primeira esquerda, ela vai formando um refinamento de forma e depois ela se torna um pontinho, e lá em cima não é sujeira, isso que ela está apontando, isso daí é a última folhinha que ficou um fiozinho. E assim, degrau por degrau, as folhas vão se transformando, vão se refinando, e ali da pulsatila ou de outras ranunculáceas, no terceiro de cima, vocês vejam que ela já nasce refinada e fica cada vez mais refinada ainda. Mas então são metamorfoses, são transformações estruturais. E a luz está ligada. A silícia é o máximo da transparência, permeável totalmente ao poder estruturante da luz. E o próximo, o slide. Aqui vocês estão vendo umas mandalas, tá certo? Isso representa, aqui esse lápis é um caule, e eu vou cortar transversalmente e corto uma fatia bem fininha, transparente, e olho no microscópio. Então, no primeiro desenho da esquerda, nós temos o clematis, aquele remédio que se usa para as varizes, não é? Clematis vitalba e clematis recta. Esse é o clematis recta. Então, vocês estão vendo que quando vocês cortam, vocês estão olhando a parte verde, que é o que está ligado com o meristema, e com o floema, com o fluxo que passa. E lá dentro
Fluema para fora e xilema para dentro, não é isso, maridinha? É. Fluema para fora no caule e xilema para dentro, não é? E ali o parênquima. Então vocês estão vendo uma mandala. E ali no segundo, vocês estão vendo uma outra planta cujo corte transversal foi feito a fatia. E ali você tem ela tem o caule com essa estrutura. E no terceiro vocês têm o equisetum, que é uma estrutura, então, mais ainda, com mais números. Vocês têm uma geometrização, vocês têm, então, o processo que não é de claro, mas é de escuro, e vocês sabem que a escuridão está ligada ao som. Então, quando você ouve uma música, você fecha os olhos. Quando você vê um quadro, você abre os olhos. E de baixo não é um corte transversal do caule, mas é em preto uma placa que está vibrando e em cima giz e pode giz não, purpurina dourada. Então, bem fina. Então, ele está vibrando nos locais da placa, aonde mais vibra, a purpurina sai e migra para os locais que não estão, os locais com menor vibração, e assim formam-se as figuras de Chladni ligadas ao som, que tem a analogia de forma do caule da escuridão ligada ao som. E ali à esquerda são várias notas vibrando, e a cada nota vocês vão ter uma forma diferente. A próxima. Silícia e o tempo. O ciclo do carbono na Terra. Vocês viram aqui na Terra, quando a Terra se formou, nós demos, numa dessas aulas, o ciclo do carbono. Vocês estão lembrados que vocês têm o carvão pegando fogo e ele vai saindo a fumaça, pegando fogo, até se formar carvão. Depois vocês interrompem e não forma gás carbônico. E aqui, então, quando ele está perdendo água, desvitalização, quando está saindo fumaça, todos aqueles problemas, as secreções ácidas, escoriantes, corrosivas, e depois, quando apaga o fogo, a depressão, e assim, quando interrompe a assimilação do tecido do animal, vocês têm distúrbios de assimilação, distúrbios de formação de tecido. Quando impede a formação de CO2, tem mais distúrbios ligados à decomposição ou na planta, fotossíntese, e assim nós temos o ciclo do carbono. Agora, a silícia, como também oposta ao carbono, ela não tem mais uma ligação não exibe mais uma ligação tão grande com a Terra, apesar de estar nas montanhas formando quartos, granitos, mas ela é a recordação de uma era antes da Terra, descrito na ciência espiritual antroposófica como a encarnação anterior da Terra, denominada Antiga Lua. A Antiga Lua era uma era antes da formação da Terra, onde os reinos da natureza eles estavam ainda em um vir a ser. Nós não tínhamos uma nítida separação entre mineral e vegetal, e animal e ser humano. Era tudo ainda embrional. Não existia a morte, não existia o mineral. Aquilo mais morto que existia era o reino mineral ou vegetal, um reino intermediário. E a expressão desse reino mineral vegetal pode ser, porque você tem mineral, vegetal e animal. E na Antiga Lua você tinha
mineral vegetal ou vegetal animal e animal mineral, que nem está nesse último triângulo ali, você está vendo, do ciclo da silícia, lá embaixo. Aí, você tem em cima mineral vegetal e na terra, embaixo, você se forma mineral e vegetal, naquela parte intermediária, tá certo? Aí, você tem o vegetal que sai do mineral e o vegetal que sai do vegetal animal lá embaixo. Agora, você tem o mineral que sai do mineral vegetal e o mineral que sai do animal humano, como a formação da um mineral que depois eu vou explicar o que é. E depois animal, animal humano e vegetal animal, dando por um lado um animal mais desenvolvido e o do vegetal animal um animal menos, mais ainda primordial. Então, vocês têm 3 reinos intermediários. Nos radiolários, esse é o desenho de Haeckel, ele mostra, olhando no microscópio, aquilo que se chama de Kieselguhr, terra de infusórios, que é usada para fazer cromatografia. Então, você umedece aquilo, faz uma pomada daquilo, coloca no vidro, espera secar e depois aquilo sobe e é cromatografia. E esse terra de infusórios é a matéria-prima para fazer dinamite, porque eles absorvem líquidos e absorvem a nitroglicerina, então você pode transportar dinamite e ele não explode. Se portar a glicerina, qualquer coisinha, ela vai explodir. Então, é o mineral vegetal. Depois você tem o vegetal animal, lembrança da antiga lua. Vejam só, ali, mais a total esquerda, aí é o ciclo de vida. Você lá em cima, você está vendo uma água viva, tá certo? Aí, ela sai, essa água viva, ela solta espermatozoides e óvulos lá para baixo, dá uma larva ciliada que se fixa na terra. E ela vai agora formando como que uma pequena plantinha. E dessa planta sai uma éfira, uma medusa lá e volta ao ciclo outra vez. Isso! Agora nós temos o desenho das medusas de Haeckel. E o Haeckel era ligado para colocar esses animais em forma de mandala. Então, é algo muito bonito porque ele transforma os selenterados em mandalas maravilhosas. E à direita está a nossa querida água viva, que às vezes a gente sai com a pele meio quente quando vai nadar. Ali está a água viva. E o ciclo é da direita para a esquerda, é o contrário. Ela emite óvulos e espermatozoides que se encontram no mar, na água, e eles formam uma larva ciliada lá em cima. Não, antes, depois da água viva. Não, lá em cima. Vai para a água viva. Aí forma uma água ciliada, ela se fixa na terra. Ali. Então, ela vai crescendo, crescendo, até formar um pé de águas vivas. E ali ela solta uma por uma e elas vão nascendo e assim. Então, essa água viva que você está mostrando, ela é o bisneto. Então, ela vai gerar o neto. Vai fazer isso. E o neto quem é? Continua. O ciclo continua. O neto é uma planta. E aí ele vai gerar o bisneto, o pai. Ali, olha lá, é água viva. E ele vai gerar o filho, que vai ser uma planta. E o filho vai gerar o neto, que é uma água viva. Não, mas aí. E o neto vai gerar o filho. Então, o pai é planta, o filho é animal, o neto é planta, o bisneto é animal e assim sucessivamente. A alternância de gerações.
E isso também pode ser visto no último slide, lá de baixo à esquerda, como é o ciclo da samambaia. Então, vocês têm a samambaia, ela forma daqueles sorédios, quando vocês olham na folha da samambaia, saem esses esporos, tem umas bolinhas nas folhas da samambaia que saem os esporos. Esses esporos caem na terra e formam, parece um coraçãozinho bem pequeno, só que é um verde acinzentado. E esse que é o protalo, que é a geração N dele, ele produz espermatozoides e óvulos, só que os espermatozoides vegetais chamam-se anterozoides, e esses óvulos agora vão formar uma samambaia, vão se fecundar, e aqui sai o pé do protalo, N, fecundou e deu a samambaia 2N, que agora vai produzir esporo e tem uma geração intermediária, que é o protalo, e isso vai até os pinheiros, onde o protalo se confunde com o pólen que fecundou o óvulo, mas ele ainda nada dentro do fruto lá da flor que houve a fecundação. Então, ainda existe só nas plantas mono e dicotiledônea é que isso se emancipa. Então, nós temos lembranças cada vez mais pálidas da antiga lua e uma superação da antiga lua e de um entrar no terrestre. E agora nós vamos ter o mineral vegetal. Mas o animal vegetal, desculpe, mineral ali embaixo. Em cima da samambaia, aí, não, em cima da samambaia. Silícia diferenciação, mineral vegetal. E você está vendo ali a silícia? Na antiga lua você tinha mineral vegetal, vegetal animal e animal mineral, tá claro? E a ação da silícia é diferenciar, tirar a primordialidade e diferenciar tal como faz a luz. Então, o ciclo da silícia é diferenciar mineral vegetal da antiga lua, transformando ele em mineral para lá em cima, desculpe, transformando mineral vegetal, a silícia age no mineral vegetal da antiga lua, produzindo mineral e vegetal. A silícia age no vegetal animal da antiga lua, produzindo vegetal e animal. A silícia age no animal humano da antiga lua, produzindo animal e mineral. Animal mineral. Então, esse mineral não é um mineral agora, mas é o arcabouço do eu, a consciência mineral que está ligado ao ser humano. Então, vocês estão vendo o ciclo da silícia, que é o último de baixo à direita. Ali tem a silícia fazendo o quê? Lá em cima, mineral vegetal. Olha aqui. A silícia faz com que o mineral se torne mineral e o do vegetal se torne vegetal. Que o vegetal animal se torne animal e se torne vegetal. Vegetal animal, vegetal, animal. E aqui, mineral vegetal, mineral, vegetal, vegetal mineral, vegetal, animal vegetal, vegetal. Vegetal mineral, mineral.
o ser humano como arcabouço da consciência, mineral. Então, vocês têm aqui vegetal, mineral e animal. Animal mais simples, animal mais complexo. Vegetal mais simples, vegetal mais complexo. Mineral mais simples e aí a consciência humana. Então, vocês estão vendo o ciclo da silícia. O que ela faz? Aqui que vocês estão vendo, ó, vegetal, mineral, animal, o que é? É o ciclo do carbono. O ciclo do carbono é interno. O carbono vem do tecido vegetal, ele é comido pelo animal, ele vai para o gás carbônico como mineral, então ele é algo interno. E a silícia vem de fora para dentro, diferenciando. Então, na silícia, nós encontramos agora um ciclo inverso ao ciclo do carbono. Próximo slide. Aí tem o reino mineral, desenhos de Haeckel, é o mineral vegetal. Eles têm, é só a carapaça dessa alga, porque são algas, esses radiolários são algas com clorofila. A próxima. Essas são as mandalas de Haeckel com as diferentes formas de medusas nas diferentes fases, inclusive aquela da extrema direita, de extremo embaixo, está de cabeça para baixo e que ela é uma, que se fosse planta seria o protalo. Aí é como é que chama essa parte? Eu não me lembro agora o nome daquele que não é a medusa, é aquele. Você se lembra do nome daquilo? Está escrito aqui. Depois, se vocês olham, tá certo? É a parte você tem o. Bom, eu não vou perder tempo agora com isso. Mas vocês estão vendo elas. A próxima. Então, esse é o vegetal animal. E aí vocês têm todo o ciclo da água viva. E como é que ocorre isso? A água viva sai, e aí ela encontra, ela entra, então aí vocês têm toda a fertilização, você tem ovo, aquilo tudo que eu já falei. Tentáculos, e aí vai indo, até se formar a água viva que sai da plantinha. Isso é pólipo, desculpe, pólipo. Os corais, vocês veem mais a parte do pólipo, que é aquilo que vocês escorregam e se machucam, ou quando vocês estão nadando na praia, tá certo? E que tem aquela substância irritante. Então, a próxima. A esponja, que também tem essa relação de ser um animal e ser um vegetal. E essa é. E a próxima. A samambaia com o ciclo de vida dela. Nasce como samambaia, que está lá embaixo, e depois ela, à esquerda, para cima, à esquerda, isso, ela tem, na folha, vocês estão vendo embaixo, as folhas têm os esporos que saem dela, os sorédios, né, que são aquelas bolinhas pretas, que dão os esporos, e eles, então, saem deles, geração N, que vai crescer e vai dar um protalo, que pode ser, algumas plantas têm protalo masculino e protalo feminino. Aí tem um tipo só, então eles têm dois tipos de protalo, e outras que tem só um tipo de protalo com o masculino e o feminino separados, um ao lado do outro, no mesmo protalo. Isso aí você tem que olhar com a lupa, ou bem, com bastante atenção, é que nem ver o cometa, aí é ver o protalo. Se vocês puserem um tijolo molhado e deixarem ele sempre molhado debaixo de uma samambaia que tem aquelas bolinhas,
vocês vão ver que daí um mês vai estar cheio de coraçãozinho cinza, esverdeado, e aí que são os protalos de onde vão nascer todas as samambaiazinhas. Esse é o mineral vegetal. Próximo. Então, nós vamos ter, nesse ciclo da silícia, 3 características básicas, que é, a primeira é o mineral vegetal se transformando em mineral e vegetal. Então, para fazer isso, a silícia age na desmineralização, que está lá escrito em cima, e formou o mineral, separado do mineral vegetal. E na desvegetabilização, separando o mineral vegetal de mineral e vegetal, e surge o vegetal. Aqui na Terra, à esquerda é Lua, à direita é Terra. Depois, o próprio vegetal animal da antiga Lua, por ação da silícia, se desvegetabiliza e se desanimaliza. Vocês podem ver essas características quando vocês olham a natureza. Uma estrela do mar, o que parece? Parece que o reino animal está eliminando de si o mundo das flores. Então, desanimalização. E agora, animal humano, você tem a desmineralização e a desanimalização. E isso mostra o tipo silício, que é aquela menina. Ela tem uma face linda, toda contornada, miudinha, toda certinha, e ela é insegura e primeira aluna da classe, porque ela sabe que ela é insegura, então ela tem que estudar, porque ela tem a noção de como é lindo o mundo. Então, ela faz toda essa parte do tipo dela, totalmente configurado, como meio mineralizado, que tem essa parte do ser humano de mineralização, que vai ser a consciência. Então, ela é toda formal, toda estruturada, ela não anda esfarrapada, ela tem isso e tem essa noção bem correta e sempre faz as coisas com grande perfeição. O que falta é uma certa fantasia, um certo jogo de cintura. Isso ela não vai ter, ou ele não vai ter. Então, às vezes, essas pessoas ficam até muito duronas, né? E pode ir além da silícia, porque a silícia está lá em cima, vai para cá e chega até o estanho. Que aí o cara, então, ele tem até que passar óleo para ele poder mexer as articulações de tão rígido que ele ficou. Então, desmineralização, perturbações da assimilação, cáries ósseas, raquitismo, lentidão das cicatrizações e desmineralização. E uma certa rigidez psíquica. Para o autismo, será que seria útil isso? Alguns estão discutindo, não sei. Desvegetabilização, sintomas, magreza, falta de vitalidade, falta de tonicidade nos tecidos. Quando eu estou na desvegetabilização, fadiga física e intelectual, desanimalização, configuração da face bem refinada, exageradamente bem formada, falta de dramaticidade, difícil ela começar a pichinchar, perfeição nos detalhes, falta de ousadia, de paixão, de coragem. Isso vai para uma insegurança e ela fica muito insegura e não vai participar da competitividade. Então, no âmbito político de competição, vocês não vão ver uma pessoa certinha que explica como é que é assim. E essa situação está assim por causa disso e não, é tudo propagandas, assim, tudo misturado. Mas então é essa insegurança e a competitividade. Tem que ver que ela tem luz, tem sabedoria, e isso tem que ser respeitado. Periferia.
pele, olhos. O que é periferia? É a ação da luz, que vai mais. A visão, você vê o periférico. A audição, você vê o interno. E a cilícia está ligada, então, aos derivados da ectoderme, porque é o âmbito neurosensorial. Então, unhas quebradiças, hipersensibilidade ao tacto, prurido, irritação por algo de fora, supurações cutâneas, eliminação, formação de fístulas, cicatrizes. Isso que é perigoso. Não vão dar cilícia se o cara tem uma fístula num lugar que não dá para atingir. Vocês têm que tomar cuidado. E pior ainda com um heparsulfuro, que aí explode tudo. Cicatrizes endurecidas. E para isso, o melhor do que cilícia, pode alternar cilícia, mas é a vespa. Então, cutis, mercúrios, vespa, assim. E queda de cabelos. Olhos, fotofobia e tendência à úlcera, ulceração córneas. Ouvido, necrose óssea. E pensar esgotamento e ideias fixas. Então, o ciclo da cilícia comparado com o carbono, que é o próximo, está no próximo slide, nós podemos ver que o primeiro, o carbono, nós aprendemos a partir da observação do fenômeno. O segundo, a partir da contemplação de um fenômeno vivenciado através da clarividência ou intuído e vivenciado também. E assim nós conseguimos trazer o elemento tão longínquo da antiga lua para nós e ver com gratidão como ele se diferenciou aqui na Terra, como ele era em seu aspecto embrional, vital da antiga lua, onde a morte ainda não existia, onde nada de mineral, e o Steiner fala que o mais mineral que existia era uma consistência de unha córnea. Então, toda aquela terra mas era tudo vivo. Então, é isso que a gente pode entender um ciclo, não apenas observando os fenômenos, mas contemplando os dados clarividentes como fenômeno. Então, é isso que eu queria mostrar. E a nossa silícia, preparada pelo quimismo, ela vai se formando SO2 durante a reação. Então, vamos lá. Evolução como obra de arte. A próxima. Isso. Nós vamos falar da evolução. E aqui nós vamos chegar num ponto perigoso que tem que ser falado. Os antropósofos, eles são, criacionistas. Quando a criação, antes da criação ter criado a evolução. Ou seja, antes da evolução ter surgido, antes do universo ter surgido, houve um pensamento criador, e esse pensamento criador foi se transformando na criação, e nessa transformação do pensamento criador em criação e da criação em novas formas de criação, nós já estamos dentro da evolução. A evolução tem a criação dentro de si e a criação tem a evolução dentro de si. Quando falamos em criação, nós dizemos o aspecto de concepção daquela criação. Então, é isso. Mas como é que a gente pode entender direito essa criação? A gente pode, entender como uma imagem essa criação olhando esculturas e construções arquitetônicas
o meu primo estudou arquitetura, a gente tinha muita ligação. Eu era moleque e ele já estava na faculdade. Então, com 12 anos, eu ia passear na faculdade e ele me levava nos templos, igreja de São Bento, catedral, museus, e assim eu fui vendo. E as vivências que ele tinha, daquelas maquetes na FAO, que era na Rua Maranhão, naquela época, e assim foi formando para mim uma vivência arquitetônica e que vem, mas eu não tenho nenhuma visão de forma, eu não sou capaz de pensar formas, eu me perco na rua em relação ao espaço, mas na música eu consigo muito mais. Mas essa experiência da arquitetura me trouxe esses frutos. Então, a evolução como obra de arte. Vejam uma escultura. E vocês olham, ela está maravilhosa. O, o Michelangelo, quando esculpiu Davi, ele viu no Davi a própria essência daquele ser que ele tinha esculpido. Ele parla e deu uma martelada, porque aquilo dali foi uma vivência assim, tão forte. Como uma escultura pode expressar alguma coisa? E aí, se vocês vão ver que é proibido, escultura, idolatria e tal, porque é algo muito forte. Mas, então, de onde veio essa forma? Então, vamos continuar. Vocês já sabem de onde veio a forma. Vocês observam um artista trabalhando. Esse artista, ele está pegando a argila e fazendo movimentos nessa argila. E nessa argila existe uma dinâmica de formação de formas. Se vocês pensarem, então vocês podem ver também, filmar um escultor esculpindo uma pessoa em cima do cavalo, por exemplo. Então ele pega aquele bloco de mármore e agora ele dá uma martelada e fotografa. Depois ele dá outra martelada e fotografa. E dá outra martelada e fotografa. O que você tem? Você tem uma ação configurativa. E quando você passa o filme, você vai ver o quê? Você vai ver um quadrado se mexendo e adquirindo a forma que é a configuração, tá certo? É típico do processo luminoso configurativo. E agora? Você tem a eliminação, que são as pedrinhas que caíram lá embaixo. E isso é uma parábola para os reinos da natureza. Aí, enquanto a escultura ia sendo feita, iam caindo os reinos da natureza. Mas essa escultura estava muito solitária porque eles tiveram que sair dela e sofrerem para terem caído. Então, o ser humano vai agora olhar com compaixão, com amor e com curiosidade e estudar a natureza, e à medida que ele vai conhecendo a natureza e se ligando com ela, ele vai redimindo e ela vai fazendo parte do ser humano até que no futuro todos os reinos e o ser humano constituam uma unidade. Então, você tem de onde vem a forma? Vem do movimento do escultor, que imprime um movimento à forma. Bom, continua a próxima. Esse daqui de onde vem o movimento eu vou falar depois. Eu escrevi errado aí. A próxima. Então, o movimento imprime a forma. Vocês entenderam como? Mas, para onde vai essa forma? E aí? Então, vamos ver. Deixa aí ainda. Pode deixar. Então, essa forma expressa um movimento. Vocês em cima, vocês têm o movimento do artista mexendo na argila. Ele imprimiu uma forma. Agora, vocês olham essa forma e ela expressa um movimento. Da próxima.
E eu peguei aqui uma forma e eu gosto muito, eu me identifico muito com Victor Brecheret. Victor Brecheret foi o que esculpiu essa bailarina que vocês estão vendo ali embaixo. E em cima foi Steiner que esculpiu Ariman. Então, ali são as vários estudos que ele fez para aquela estátua, esculpindo como ele podia fazer uma forma tão materialista de alguém, né? Então, são ensaios até que culminaram com a melhor expressão que ele deu, ou seja, ele fez movimentos até se formarem a forma definitiva. E esses movimentos, eles são impressos na argila e fazem uma forma que foi impressa pelo movimento. O movimento imprimiu, esse movimento está impresso na forma. E ela expressa esse movimento como a leveza dessa bailarina. Ela está dançando aí, mas ela não sai do lugar. Mas você está vendo um movimento implícito e não explícito. Próxima. Aqui está uma escultura grega de um atleta lançando o disco. Tá? Eu não me lembro o nome, que é Deca. Bom, e à direita, no Museu de Arte de São Paulo, a bailarina de Degas, um grande escultor francês, e uma bailarina de 14 anos, e já com o narizinho meio empinado das adolescentes, não é? Com aquela posição de bailarina, tá muito... Então você vê o movimento, certo? Você vê até que ela é até uma adolescente, e aqui o atleta, ele está se movendo, porque daqui a pouco esse disco já vai sair, ele está naquele momento e tudo se move. Então, a expressão, o movimento imprimiu e o movimento na forma, e a forma expressa o movimento. Próximo. E agora vocês vão ver o seguinte, esse movimento, de onde veio? Veio da concepção do artista. E para onde ele vai? Olha só, você tem a Diana, que está lá no Teatro Municipal, só que esse acho que não é do Municipal. Quando vocês entram na portaria, vocês veem essa estátua de Brecheret da Diana. É lindo isso daí. Com uma leveza, você vê que ele tem todo aquele estilo muito organizado, arredondado, porém não metabólico. Todo certinho. E se você olhar a Diana e o esforço, o esforço é bem pequenininho. Vocês vão ver que ele é muito parecido com a Diana, mas ele tem uma diferença. Ele é totalmente, se você mandar um computador ver isso, ele não vai conseguir distinguir. Mas é a mesma visão quando você vê uma menina e você vê duas mulheres, você olha e você sabe que ela é filha daquela e não da outra. Não porque uma tem uma cor de pele diferente da outra, não, as duas têm a mesma. Então, é pelo jeitão. O que é isso? É o jeitão. Então, é o estilo. Então, esse movimento impresso é o movimento que faz a forma. E a forma expressa o movimento. E para onde? E que é esse movimento que ela expressa? É o estilo. Tá certo? Ou seja, você tem aqui, eu vou desenhar para ficar mais bem explicado. Forma, movimento. O movimento imprimiu a forma. A forma expressa uma mobilidade, tá bom? Agora eu perguntei, de onde vem esse movimento? Vem do projeto, vem da concepção do artista.
Antes esse movimento não foi feito ao acaso. Ele foi concebido pelo artista. Tá claro? Então eu tenho uma sabedoria, que é a concepção, o projeto da obra de arte. E ele imprime no um movimento a forma. E aqui está a forma. Ela foi impressa por um movimento. A sabedoria promove um movimento e esse movimento expressa essa sabedoria na forma. E essa forma expressa o movimento que imprimiu a forma. E como é que essa forma vai expressar essa sabedoria, essa concepção? O que ela reflete dessa concepção? Como é que ela se expressa? Sabedoria, movimento, forma, movimento e sabedoria. Pelo estilo. Você vê essa sabedoria no estilo isso está ligado ao eu de Brecheret, ou isso está ligado à época grega, à época romana, à época renascentista e assim por diante. Então, o estilo é um conceito que traz em si as múltiplas representações. O conceito está ligado no pensar, que é a sabedoria. Então, sabedoria é um conceito mais abrangente do qual provém conceitos particulares. E agora, de onde vem o movimento? Vem daquela sabedoria que eu já falei. Movimento. O artista imprime um movimento na argila. Estou recapitulando isso para não ter mal entendido. O artista imprime um movimento na argila para poder realizar aquilo que ele concebeu. Concepção, projeto, sabedoria. Projeto inicial do monumento às bandeiras. Vocês estão vendo aquilo quando vocês passam lá na praça, naquele monumento às bandeiras, no Ibirapuera, que o Brecheret esculpiu? Então, ele queria fazer um art nouveau daquilo. Foi o primeiro projeto. Depois ele foi mudando e foi fazendo mais possível de vivenciar aquela rusticidade, aquela parte terrestre, porque aqueles caras, eles não eram santinhos, eles eram aqueles caras que matam índio, aqueles caras que vão explorar, que vão destruir, e que tem aquela característica bem rústica, e ele mostra isso, ele revela aquele psiquismo todo. Então ele foi mudando aquela concepção disso daí, que seriam os anjos libertadores e tal, para fazer a nossa estátua do Ibirapuera. Então vejam aqui o desenho. Sabedoria imprime o movimento impresso, que imprime uma forma, que exprime movimento e que exprime a sabedoria como um estilo. Tá certo? Então, o próximo. De onde vem a sabedoria? Como estilo, a sabedoria, a concepção. Vocês estão vendo agora a forma que está aqui. Sabedoria, ele concebeu a obra, ele esculpiu a obra, ele formou e está pronto. Ela revela uma mobilidade, mas ela revela um estilo, a concepção. E de onde vem agora essa sabedoria daqui, ó? De onde vem essa sabedoria? Querer criar, entusiasmo jubilante, sabedoria, um entusiasmo arrebatador. Todo ser é colocado na obra. Essa virtude é emanada como uma radiação, como uma reverberação. E então, que vai ser enviada a sabedoria, que vai sendo permeada de uma calorosidade que não mais vai ser. Então você tem aqui uma calorosidade que está aqui em cima, que emana
emanada para a sabedoria. Eu quero criar. Olha só essa obra. Isso daí foi esculpido em granito. O que é isso? O que é esculpir em granito? Olha aqui os arredondamentos que ele tem aqui, que ainda dá para ver daquelas primeiras obras primordiais dele, como eu falei do esforço, daquela outra, da fuga para o Egito e tal. Então tem todo esse estilo, mas vocês veem que ele quis fazer isso. Ele era uma pessoa potentíssima, cheia de coragem. Então, ele fez o maior bloco de escultura da América Latina, ou bloco de granito esculpido da América Latina. E ele, então, teve que ficar a vida toda fazendo isso. Entrava um prefeito em São Paulo, o prefeito não queria mais fazer, não queria mais dar verba, eles ficavam 4 anos esperando. O outro queria, então eles montavam as barracas ali, os escultores e toda a equipe de escultura, tem filmes que mostram isso, esculpindo no granito, cada um com uma parte, com o desenho dele, e foram fazendo isso e foi inaugurado ainda na década de 50, mas começou bem antes. E assim nós temos esse vigor, essa coragem, essa força, um querer entusiasmado, ele se sacrifica para que essa obra seja feita. Porque isso é o estilo da época. Eles eram desse jeito, então vamos mostrar como é que era esse espírito e o que é. A escultura não é uma lição de bondade, muito pelo contrário, ela pode ser uma lição de maldade para você não fazer aquilo. E entender, nossa, muito daquilo tem dentro de mim, vendo. E para onde vai essa escultura? É o 10A e o 10B. Próxima. Para onde vai essa calorosidade? Para onde vai essa sabedoria? Para aquela ação moral das formas. E que expressa. Para onde vai essa calorosidade expressa, emanada pela forma? Como é essa calorosidade emanada pela forma? Vamos lá. Próxima. Para onde vai a calorosidade? Steiner, curso de arquitetura. Atualmente, a gente se reúne para discutir o que fazer com crimes, ações pedagógicas ou punitivas, por um lado, e, por outro lado, uma arte emanando um ambiente sagrado. E esse ambiente sagrado, desde que a pessoa é pequenininha, ela vai sendo plasmada por esse ambiente sagrado, e isso vai configurando a personalidade das pessoas. A dona Beatriz também fazia isso com a música. A orquestra da Escola Waldorf, que eu participava, ela dizia a regente, que tocava na orquestra Suisse Romande, ela é uma grande violista e pintora. Então, ela diz assim, nós vivenciamos uma geração com vivências muito maravilhosas vindas da Índia, que naquela época eram os hippies, eram os hindus, o pessoal que ia para a Índia. E essa geração, ela tem, então, aquela serenidade, aquele jeito. Mas, para a gente ter pessoas que dominem aquela astralidade do jovem, que é 50% hormônio e 50% músculo, então nós precisamos fazer uma estátua, promover uma configuração, uma estátua configurante. E essa escultura de configurar é a música barroca. Bach, Corelli, Vivaldi e tantos outros, Veracini, Torelli, e aí vai. Todos esses fazem algo forte, e é uma força tamanha que pode configurar uma juventude. E quem toca
e pratica essa música e faz essas músicas, então a pessoa fica com um astral totalmente maravilhoso. Então, doenças sociais e físicas, o querer curar. E agora, de onde vem essa calorosidade? Uma pessoa, a minha imagem é aquilo que eu já falei da outra vez, a mãe que leva a criança que está morrendo, ela quer curar e não consegue. E para onde vai essa força do querer curar, que não foi levado a termo, que ficou emancipada? Ela tem essa força querer, mas isso não foi realizado, esse desejo dela. Ele fica pairando e ele vai se transformando num querer realizar, numa calorosidade capaz, então, de conseguir, num futuro, criar uma calorosidade e isso ser refletido na obra arquitetônica, na obra musical e na obra plástica do plano em pinturas. Então, uma evolução moral da calorosidade emanada pela força artística. Evolução da obra de arte. Uma calorosidade primordial. Pode passar a próxima? Um calor primordial é o antigo Saturno, onde os tronos, como uma entidade, como incenso, eles vivenciaram, nós queremos algo, queremos fazer algo, então eles se sacrificam como incenso que queima, doando a sua substância de querer criar, um querer criar tão fantástico que foi acolhido pelos querubins, que transformaram aquilo na matéria-prima para a evolução, que era o calor. E depois, essa evolução do antigo Saturno termina e passa o antigo Sol, onde os espíritos da sabedoria, como que foram impressos por essa calorosidade dos tronos, e agora eles realizaram uma doação e eles criaram, por isso, o ambiente da sabedoria, criaram o espaço arquitetônico para que essa sabedoria pudesse ser colocada como uma obra arquitetônica. Então, eles criaram isso, então surge agora o espaço e a luz. O espaço aqui e lá. Calor, sabedoria, movimento e forma. Então, eles criam aqui o calor e vai se espelhar aqui no outro calor. Criam aqui, vem a sabedoria, vai se espelhar na outra sabedoria, que nem numa escultura mesmo. Então, os tronos doam esse calor, os querubins acolhem, e os espíritos da sabedoria dados esse sacrifício. E como eles são sabedoria, eles vivenciam a sabedoria que está lá. Então, eles geram, diante dessa experiência, o espaço luminoso, o ambiente que vai ser o ambiente da criação, a atmosfera. Isso tem atmosfera de algo. Então, essa é a segunda parte. E na terceira parte, a partir dessa sabedoria, os espíritos do movimento, eles criam eles movimentam aquilo que existiu e fazem com que esse movimento agora crie a Terra com toda a natureza proveniente de uma dinâmica, e nesta Terra, que é a forma,
ela expressa um movimento, ela expressa a mobilidade dos espíritos do movimento, ela expressa a sabedoria dos espíritos da sabedoria, ela expressa o calor dos espíritos do calor. E o movimento que está aqui, que a forma expressa, é aquele ambiente de mobilidade que está ligado aos anjos. E depois ela expressa a sabedoria que a plasmou com um ambiente de luminosidade. A sabedoria reverbera através da Terra como uma luminosidade, como uma virtude interior. O que veio de fora é calor, sabedoria, movimento e forma. E agora, a forma expressa uma mobilidade interior. E isso é a ação dos anjos. A forma expressa uma sabedoria como uma luminosidade interna. A forma expressa um calor como uma calorosidade interna. Então, nós temos tronos, calor, sabedoria, espíritos da sabedoria, espíritos do movimento, espíritos da forma. Os tronos que tem o calor, que está lá em cima, eles estão ligados com os arqueus, que está lá embaixo, mais à esquerda agora. Na outra, aí. Então, os tronos que estão nessa coluna lá em cima, eles são a impressão do calor na Terra. Os arqueus são a expressão do trabalho dos tronos. Está lá embaixo. Os espíritos da sabedoria, eles doam essa sabedoria. Não, aí não, aí não. Aí só na sabedoria. E eles doam essa sabedoria contemplando o sacrifício dos tronos, e eles doam isso. E esse espaço, ambiente arquitetônico, e embaixo, a luminosidade interior decorrente da sabedoria que a pessoa conseguiu. Isso está ligado com os arcanjos. E os espíritos do movimento, ao plasmarem a mobilidade da forma, a forma, a Terra reverbera a maleabilidade, a mobilidade ligada aos anjos. Então, a evolução cósmica está ligada com uma realização de uma obra de arte. A evolução é uma concepção artística. E agora nós vamos continuando. A próxima. Aí. Um querer esculpir é a calorosidade, é o calor, é o corpo físico, surge o corpo físico do seu ser humano, tá certo? Aí. O plano da escultura, ar, surge o corpo etérico do ser humano. O movimento da modelagem da argila, surge o elemento água e o corpo astral. Volta lá no calor. Na calorosidade surge o corpo físico e o elemento calor, que está à esquerda. Querer esculpir esse calor dos tronos é o germe do corpo físico do ser humano. O projeto da escultura, a sabedoria que está embaixo, aquela vivência da atmosfera, do ambiente do sacrifício, eles geram esse ambiente, e esse ambiente virá a ser, no futuro, não mais uma atmosfera de encanto e beleza,
mas o próprio ar como a materialização dessa atmosfera. Então, surge o corpo etérico. E no antigo Sol, a evolução era calor, ar, físico e etérico. Surge o mundo vegetal. Surge os rudimentos do mundo vegetal. E no terceiro ambiente, a modelagem na argila, segundo plano, espíritos do movimento, geram o elemento água, que flui. Eles não, os querubins, em associação com os espíritos do movimento, geram a água, e a interiorização disso é o corpo astral. Depois, a escultura foi impressa embaixo. Então, a impressão é a terra. E a expressão dessa terra é o éter de vida, é o eu, mas não o eu humano. É o eu, não eu, mas o Cristo em mim, que está ali em cima. Mais para cima. À direita, à direita. Aí, à esquerda. À esquerda, nessa coluna. Aí, eu. Então, éter de vida, eu. Agora, continua. A escultura expressa mobilidade interna. É o corpo astral purificado. A escultura expressa sabedoria íntima. É o corpo etérico transformado e tornado divino. A escultura expressa calorosidade. É o corpo físico purificado, Atma. E isso aconteceu no projeto de formação da Terra. Mas, para que a Terra tenha se formado, por ocasião da formação da Terra, houve uma série de acontecimentos mostrados na ciência oculta e aparece agora a substância mineral morta. Por quê? Porque calorosidade era só calor, sabedoria era calor e ar no antigo Sol. No antigo Saturno era só calor, no antigo Sol era calor e ar, na antiga Lua era calor, ar e água, e na Terra vai ser calor, ar, água e terra. E então vem o mundo mineral. E agora surge pela primeira vez a substância que está nessa seta que a Cláudia está indicando. E nessa formação da Terra surge uma inversão. Veja agora, se você colocar a sua seta à esquerda, na próxima coluna, não, na próxima coluna, mais para cima agora, no eu, tá? O que era eu no quarto degrau, quando se forma a Terra, ela vai lá para cima. Então, vocês viram o que aconteceu aqui em cima? Calor. Antes de formar Terra, no antigo Saturno era o corpo físico. E agora na Terra, o eu está ligado com o calor. Ar, antes de formar Terra, estava ligado ao etérico. Agora, na evolução terrestre, está ligado ao astral. O ar, a água, antes de formar Terra, estava ligado ao astral. E agora, quando formou a Terra, nessa inversão, a água está ligada ao corpo etérico. E a Terra está ligada ao corpo físico. Essa inversão. E aqui a mesma coisa. Você tem Atma, é o corpo astral
transformado, corpo etérico transformado, corpo físico transformado. Esse corpo físico transformado vai para cá. Corpo etérico transformado fica igual. Corpo etérico, corpo astral transformado vai para cá. E assim nós temos essa inversão, de maneira que atualmente nós temos calor ligado ao eu. Então, a antroposofia é calor, eu, lógico. Ar, corpo astral. Água, corpo etérico. Terra, corpo físico. E a mesma coisa o corpo físico está ligado ao Atma. E aqui, eu. Deixa. E aqui a mesma coisa. Então, mobilidade. Então, vocês vão ter, como vocês estão no desenho, a constituição séptupla do ser humano é corpo físico, corpo etérico, corpo eu, astral, etérico e físico, e substância, físico, etérico e astral. E o eu que está aqui embaixo, eu vou escrever aqui, que retorna ao ciclo. Vamos à anterior. O slide anterior. Vocês estão, então, calor na primeira coluna. Calor, sabedoria, movimento, forma, movimento, sabedoria, calor, tá? Então, calor, eu, aqui nessa pequenininha aqui que eu fiz muito pequeno, eu. Olha, eu sei que isso é chato, ficar vendo um esqueminha, mas é um jeito de vocês entenderem toda a evolução para a gente poder usar isso na prática. Calor, eu. Calor, eu. Etérico, tá. Ar. Físico, etérico, astral e eu. E aqui é calor. Ah, tá aqui a Terra. Aqui é a evolução terrestre, desculpe. Então, você tem calor, está ligado ao eu. Ar ao astral. Água ao etérico. E terra ao físico. Vejam aí agora, a Cláudia pode mostrar nesse pequenininho, aí físico, ar astral, etérico, água, etérico e terra, físico. E aí continua de baixo a mesma coisa. Etérico, etérico superior, etérico superior, éter químico, etérico superior. Aqui, éter de vida, em cima. Eu desenhei muito pequeno isso, desculpe. Éter de vida, éter de calor, éter químico e éter de luz. Gente, eu vou desenhar uma próxima vez para fazer. Mas passa a próxima agora. Passa a próxima. Tá. Aí tá, ó, tá melhor. Então, querer esculpir calorosidade, calor, corpo físico, e a primeira inversão deu eu, tá certo? Então, eu coloquei aqui, na próxima coluna à direita, coloca aquele eu, tá? E depois de toda a inversão, deu sabedoria, volta lá. Eu preciso dar essa parte porque isso é fundamental. Sabedoria, ar, elemento ar que deram os espíritos da sabedoria como ambiente,
que deu origem ao nosso corpo etérico e que na inversão ficou o corpo astral. E aqui embaixo, aqui vocês têm astral, tá? Depois, água, o corpo astral que foi invertido e deu etérico, nos espíritos do movimento. Ficou etérico aqui, na evolução. Continua à direita. Isso. E então vocês têm aqui calor. Aqui. Estão vendo? Não. Hã? Isso. Éter de calor, éter de luz. Desce, desce. Não, não. Vê esse eu astral, etérico, físico. Substância. Então você tem na Terra eu, astral, etérico, físico, substância. E agora você tem físico superior, como metamorfose do físico de cima. Você tem substância. Põe na substância. Aí. Para cima, físico. Para baixo, físico superior ou Atma. Tá. Depois, água. Tá certo? Substância, Atma, Budi, essa. Aí, é o etérico superior e aqui, Manas, é o astral superior. Aqui, não, a direita. Aí. É. Então, o que acontece é o seguinte. Vendo aqui na evolução, nós temos a constituição do homem. Eu, astral, etérico, físico, substância. Substância é que eu vejo invertido. Atma, Budi e ela. Você pode mostrar isso que eu mostrei? Cláudia. Ah, tá. Budi é o físico superior, etérico superior e astral superior. Então, e o eu que está aqui embaixo, coloca aqui, esse é o eu, que aqui não aparece, mas é eu que está aqui embaixo. Então, você tem eu, astral, etérico, físico, substância, que está no meio. Depois, físico superior invertido, que é a segunda inversão, tá bom? Físico superior, que é o Atma lá embaixo. Budi, que é o etérico que está lá em cima. E Manas, que é o astral que está lá em cima. E eu lá embaixo, que é o mesmo eu que está lá em cima. Tá claro até aí? Agora, desse lado, eu tenho. Aqui está o calor. Vê aquela coisa com setinhas. Calor. Esse calor desce. Calor. Ele desce até aqui embaixo. Até esse calor que está. Você pode seguir essa seta nesse sentido e descendo até esse calor daqui. Isso! Aquele ar
até esse ar azul. Isso, depois aquela água, até aquela água preta. Agora a terra, até aquela terra. Aquele éter de vida segue reto agora, direita, éter de vida. Depois, éter químico, éter de luz, éter de luz, éter de calor, éter de calor. Para que eu fiz tudo isso? Passa a próxima. É o que a Cláudia fez, os desenhos que a Cláudia fez é essa aranhinha daí que ia de cima para baixo, tá claro? Agora você volta no slide anterior. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, é a lei do que o Steiner fala. Se vocês quiserem atuar numa doença ligada a um órgão suprassensível, físico, etérico, astral, eu, então vocês têm que solicitar as forças de cima. Se vocês têm um cara pleno de astralidade, ele vê uma mulher, ele já gostosa e já começa. Então ele é totalmente incontido astralmente, que nem um bicho selvagem na época do cio, por exemplo. Então você tem que fazer com que o eu dele possa permear o astral, tá claro? Então você pode colocar, Cláudia, naquele último desenho, na última coluna, lá agora lá em cima, no eu. Então você tem que fazer esse eu ir para curar esse astral. Tá claro até aí? Agora, se a pessoa tem uma desvitalização, você tem que fazer com que esse astral possa permear e fazer com que aquele etérico se movimente e possa se mexer e se ativar. É que nem aquele parasita, que é uma astralidade, e ele está em cima da árvore. Então, ela faz com que a árvore sugue da raiz da terra, leve água até aquele. E assim, quando ela levou a água até aquele parasita, ela regenera todas as partes de baixo e fica saudável. Então, você tem o astral agindo no etérico para desvitalização. E se você tem um problema físico, você precisa solicitar as forças do etérico. Tá claro até aí? Então, claro, você vitaliza. Agora, se você tem um problema de erro de formação de substância, anomalias genéticas, a pessoa não produz determinada coisa, a pessoa tem uma anticorpo funcionando errado e tantas doenças relacionadas com a síntese ou degradação da substância, mesmo o açúcar que fica no sangue, que não vai embora, tá ligado à substância, você tem uma atuação do físico nessa substância. Tá claro? Físico na substância. Agora, se você quiser agir no físico a partir da substância, ou seja, você tem que usar os processos. Você pode fazer isso a partir da substância se atinge o corpo físico. Então, é isso daqui. Deixa eu pegar aqui. Uma substância. Até o corpo físico. Vocês entenderam? Substância, corpo físico. Então, você vai ter que usar. E o corpo físico, para agir no corpo etérico, é fazer o caminho contrário. Vocês estão vendo lá em cima que o físico, ele não pode receber desse jeito o etérico.
Ele tem que, para o físico agir no etérico, ele tem que fazer o seguinte: debaixo desse Budi que está ali embaixo, lá embaixo, que é o etérico, ele vai agir no físico agora. Que é o caminho contrário do que o físico agindo no etérico. Porque pelo lado de cima, o físico só pode ir abaixo segundo a lei do Steiner. O etérico tem que agir no físico. Então, se você quiser agir no físico, você tem que solicitar as forças do etérico para ele agir no físico. Mas se você quiser agir com o etérico, com o físico no etérico, levar um impulso físico para o etérico para o físico, desculpe, o físico para o etérico, que está aqui no Atma e Buda, você usa, o que eu estou querendo mostrar é que o de cima é eu para astral, e o de baixo é do astral, que é Manas, que está lá embaixo, para, então, é o do Buda, que é o etérico para o astral. E ali embaixo, ali em cima é astral para etérico, veja lá. Astral para etérico. Aqui embaixo é Buddhi para Manas, é etérico para o astral. Ele está fazendo o caminho inverso. Vocês entenderam? Até que do astral para o eu. Então, não importa se vocês não entenderam. O importante é o seguinte. Eu coloquei eu agindo no astral, que está lá no primeiro ponto, tá? Essa é a lei do processo farmacêutico. Eu agindo no astral a partir do processo farmacêutico do éter de calor que está entre eu e astral. Ali à sua esquerda. Isso. Todo esse negócio que eu fiz desse éter que está ali, ó, que eu disse que ia ser complicado. Aí, éter de calor. Para o eu agir no astral, eu uso o processo farmacêutico do éter de calor. Para o astral agir no etérico, eu uso o processo farmacêutico do éter de luz. Para o etérico agir no químico, no físico, eu uso os processos do éter químico, que são os processos do Sirimin. Daí a importância que tem o processo farmacêutico do éter químico nos distúrbios, por exemplo, de mioma uterino, que é coisa física. Então, nós usamos os medicamentos para que o etérico corrija o físico. Agora, para o físico agir na substância, quando a pessoa tem anomalias genéticas, tem perturbações de formação de estruturas substanciais de proteínas, o processo da éter de vida. E para a substância poder agir no físico, você usa o processo da metalização. Para o físico agir no etérico, lá embaixo. Não, é o físico, é o Atma nesse caso, porque é o físico superior. Agir no etérico, embaixo, é o Buddhi. Você usa o processo farmacêutico do Gerüste, que está ligado ao elemento água. Para o etérico agir no astral, você usa o processo que tá, do fixo. Então, você transforma o fixo e para o astral agir no eu, você usa o processo do plasma. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 processos, e assim nós temos 8 processos farmacêuticos para agirmos. Isso! 8 processos farmacêuticos para agirmos em todo esse nosso contexto. Eu precisava falar isso, eu precisava de uma meia hora
para explicar. Se vocês não entenderam isso, pega esse papel e veja o que está acontecendo, levando-se em consideração que Atma quer dizer físico superior, Buddhi etérico superior, e aí vocês, chegando em casa, vocês vão entender isso, e esse esforço de entender, vocês vão entender o porquê nós precisamos de processos farmacêuticos que vão além do calor, dos processos farmacêuticos do calor e da luz, e que continuemos elaborando o éter químico, processo farmacêutico do éter de vida, processo farmacêutico da metalização, ligada com o elemento terra, processo farmacêutico da base da consciência, do Gerüst, como diz o Steiner, ligado ao elemento água, processo farmacêutico da fixação da substância, desculpe, como é que chama aquilo que sai? Da sublimação ligada ao ar, claro, e o processo do plasma ligado a uma temperatura alta, lá do elemento calor que está lá embaixo. E assim nós temos os 8 processos farmacêuticos deduzidos a partir da evolução cósmica. Foi uma maneira que eu consegui explicar, que eu consegui racionalizar para trazer na prática a aplicação de tudo isso. Isso se chama, então, magia, que não é nem superior nem inferior à clarividência ou à iniciação, tal, mas é um processo e que nós vamos ter uma profissão para poder fazer medicamentos com esses 8 processos. O Gerüst é o que o Steiner fala da base de apoio da consciência. Quando ele fala do câncer, ele fala metade de uma palestra só sobre isso. E o Konrad Urech, o diretor da pesquisa do Ischia, ele me disse: Flávio, esse ano, quer dizer, o ano passado, esse ano agora, né, vai ser totalmente, não é condensação, é base de apoio da consciência. Esse processo eu falei no encontro da classe médica e tal, mas então ele disse que é isso, e para fazer os remédios do Viscon, nós temos que elaborar esse processo da base de apoio da consciência, e assim como na aula passada nós falamos de como na aula retrasada, de como Steiner bolou um remédio para que o enxofre, que é aquela exacerbação metabólica, não fosse adiante, invertendo ele e fazendo tudo aquilo. Agora nós estamos codificando. O Calix me deu ideias fantásticas. Se não fosse ele para falar da metalização, eu não conseguiria seguir do éter de vida para a metalização e deduzir o Gerüst, a base. Gerüst é Andaime em alemão, é um apoio. O Steiner fala da Gerüst e oncologia. Eu tenho que ver isso, porque nas palestras médicas do Arroz e Feijão, que se lê sempre, e ele sempre fala disso, só que eles não escrevem Gerüst. No primeiro curso médico já tá em todos eles. Eu vou deixar, né, Marida, quando você... Eu não tenho aqui agora, eu vou ter que sair para procurar, eu deixo isso claro, porque vocês têm que meditar isso daí. A palestra do Alecrim está ligada com isso daí, aquele remédio que nós fizemos, que chama-se Rosmarinos para diabetes e para problemas de distúrbios graves, distúrbios metabólicos, que no Sirimim tem o nome de Rosmarinos, é
feito por esse processo de Gerüst, que é uma continuação do processo de éter de vida e que foi feito por muitos farmacêuticos durante as noites santas. E assim, nós vamos agora para a segunda parte da aula. Eu acho que não vai dar tempo. Eu tenho 12 minutos. Gente, 2 minutos. Então, eu vou falar o seguinte nesses 2 minutos. Isso daí ficou assim, ficou de sobreaviso. Eu vou precisar fazer desenhos. Passa a próxima. Aí, esse desenho que está aí embaixo, eu vou fazer esse desenho direitinho, que é a inversão daquele que está lá em cima, ó, daquela aranha que está lá em cima. Eu fiz ao contrário e coloquei ela assim. Então, eu vou colocar tudo isso para codificar esses processos, vou ampliar isso tudo, e para mim vai ficar fácil, porque eu não ia poder continuar o meu curso, tudo isso, porque falando do enxofre, falando disso, nós terminamos o meu compromisso com a pandemia, falando dos assuntos mais cabeludos, nos assuntos mais difíceis que nós damos em todos os cursos, que são os minerais. E como nós podemos entender o ferro, que também é uma coisa pesada, e como nós podemos entender tudo isso. Então, se fosse foi o teste para quem gosta da antroposofia, de ter que aguentar, ter que viver isso profundamente com esforço para poder chegar nesses processos farmacêuticos, para poder chegar em como se faz cada um deles, como se concebe isso. Mas para conceber isso, nós precisamos não apenas de conhecimento científico. E quem fica estacionado no conhecimento científico estraga tudo, porque ele precisa ter o coração para entender tudo isso e afinar com o sacrifício dos tronos, vivenciar o ambiente dos espíritos da sabedoria, vivenciar todos esses fatores. Ou seja, quando eu falei uma vez num encontro da classe, sabe, nós estamos no período barroco, nós estamos aqui tocando numa orquestra, música barroca, e nós não temos nenhuma capacidade de ir além. Nós temos que passar por Mozart, Beethoven, chegar em Mendelssohn, chegar num romantismo de Tchaikovsky, ir adiante, chegar em Debussy, chegar em Messiaen, quando começa a espiritualização da música. Nós temos que fazer isso na antroposofia, nós temos que fazer isso na química, nós temos que transformar a alquimia em quimiosofia, e temos que ir tudo isso. E precisamos de pessoas, e para isso também eu estou chamando as pessoas com coração e que gostariam de fazer isso também como uma atividade. E assim nós poderíamos ter uma possibilidade de surgir um novo que se propõe a elaborar todos esses novos medicamentos que não serão destinados à terra, mas serão destinados também a curar crimes ecológicos e distúrbios da natureza e assim por diante. Então, é nesse sentido que eu vou pedir uma licença de uma semana para vocês para resolver. É uma ou duas, eu vou ver, provavelmente uma, mas eu tenho que, como desde a primeira aula eu só me dediquei a isso, é claro que foi importante porque nós conseguimos trazer um ambiente e um conhecimento mais aprofundado, e eu não vou entender esse conhecimento aprofundado e não vou melhorar
aquilo que a gente sabe se a gente não explica. Quando explica, vem. Quando não explica, não vem. Então, nós conseguimos um progresso nos medicamentos para a pandemia, para o Covid, e nós vamos conseguir agora um progresso para os crimes ecológicos e mandar toda essa medicina antroposófica para a natureza, para a terra e para tudo isso, ou mandar toda essa biodinâmica para a farmácia e para a medicina,